Então aqui, ó, no vídeo anterior, nós falamos sobre o sujeito e o predicado e como encontrá-lo. Este vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de sujeito. Existem 5 tipos de sujeito, ok? E a gente tem que ficar muito atento a esses 5 tipos de sujeito. Então vamos falar do primeiro tipo de sujeito, que é conhecido como sujeito simples. Então, como funciona o sujeito simples? Por que ele é um sujeito simples? Aqui, na folhinha anterior, nós usamos a seguinte frase: a menina foi ao mercado. Vamos mantê-la para que vocês possam entender como que funcionam os elementos da oração. Então, como que eu disse na outra folhinha, que a gente sempre tem que achar primeiro o verbo, certo? Então, foi é o verbo. Quem foi ao mercado? A menina. Então, achamos o sujeito. Qual é o predicado mesmo? O predicado é foi ao mercado. Sobre os tipos de predicado, a gente fala numa aula posterior, ok? Então, a menina é o meu sujeito. O que eu tenho que fazer com esse sujeito aqui? Eu tenho que ver quantos núcleos esse sujeito tem. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante dentro desse meu sujeito. Qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante é menina. Quantos núcleos eu tenho aqui? Eu só tenho um núcleo, então eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Então, o que seria um sujeito simples? É quando eu tenho um núcleo dentro do meu sujeito, tá? Presente no meu sujeito, ok? Então, esse eu vou chamar de sujeito simples, tá? O próximo sujeito é um sujeito chamado de sujeito composto. Aí vocês já devem perceber, se o sujeito simples é um sujeito que só tem um núcleo, o que viria a ser um sujeito composto? É aquele que tem 2 ou mais núcleos, 2 ou mais palavras importantes. Então, se eu falo assim, a laranja, a laranja e a banana estão caras, vejam só. Então, vamos achar de novo o sujeito e o predicado. Qual é o verbo dessa oração? Estão. Quem estão caras? A laranja e a banana. Encontrei o meu sujeito. Qual é o predicado mesmo? O predicado estão caras. Então, aqui eu tenho um predicado. Ok? Quantos núcleos eu tenho aqui? Eu tenho 2 núcleos. Eu tenho laranja e eu tenho banana. Eu não estou falando das duas frutas, portanto, eu tenho 2 núcleos. Então, quando eu tenho 2 ou mais núcleos, tem um número certo de núcleos para ter? Não. Então, quando eu tenho 2 ou mais núcleos, eu tenho um sujeito chamado sujeito composto. Ou seja, é quando eu tenho 2 núcleos ou mais dentro do meu sujeito. Ok? O próximo sujeito é um sujeito chamado de sujeito oculto. O que viria a ser uma coisa oculta? Uma coisa oculta é aquilo que a gente sabe que existe, mas não aparece. Então, se eu falo assim, ganhei na loteria, eu tenho que fazer o mesmo sempre procedimento de achar o sujeito e o predicado. Qual é o verbo? O verbo é ganhei. Eu pergunto para o meu verbo, quem ganhei na loteria? Ainda a gente não encontrou, não tem ninguém aqui. Então, a frase inteira é predicado, ok? Aí, se vocês forem ver, quem ganhei? Quem está mostrando para mim quem ganhei na loteria? O verbo. Estão vendo aqui que na desinência do verbo a gente encontra o sujeito? Então, aqui, encontrando o sujeito, esse sujeito vai se chamar sujeito oculto. Por que oculto? Porque ele está aqui na desinência do verbo, ok? Mas ele não aparece na oração. Ele não aparece por um simples fato de necessidade mesmo. Não tem necessidade de ele aparecer aqui, porque a gente sabe que tem o eu aqui. A desinência do verbo nos fala que é o sujeito oculto e aqui toda a frase é predicada, ok? Na folhinha também anterior, nós falamos de uma frase, o quarto tipo de predicado, que é o quarto tipo de predicado é bom. O quarto tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado.
tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado, é aquele sujeito, vou pegar a mesma frase que nós utilizamos na folhinha anterior. Eu falei para vocês, falaram sobre você. Então aqui, falaram sobre você, quem falaram? A gente acha primeiro o verbo. Nós achamos o verbo, ok? Então, quem falaram? Não tem o sujeito, a frase inteira é o meu predicado. Repare que, como sujeito oculto, o ganhei aqui, a gente sabe que quem ganhei fui eu. Então aqui, no sujeito oculto, ele sempre vai acontecer na primeira pessoa, seja ela a primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós, tá? Então poderia ser ganhamos na loteria, ganhei na loteria, sujeito oculto. Aqui, falaram está em que pessoa? Ela está na terceira pessoa. No caso aqui, terceira pessoa do plural. Então eu não sei quem falaram, tá? Então aqui, neste caso, eu vou chamar esse sujeito de sujeito indeterminado. Por que indeterminado? Porque a gente não sabe quem falou. Eu falo para os alunos que é o verbo do fofoqueiro. É aquela coisa que a gente não sabe quem falou. Então esse sujeito é um sujeito indeterminado. Neste caso está na terceira pessoa do plural, geralmente é na terceira pessoa, e eu não sei sobre quem eu estou falando. É a mesma coisa que eu chegar de repente para um policial e dizer a ele, roubaram meu carro. A gente sabe o que aconteceu, mas nós não sabemos quem foi. Então, neste caso, eu tenho toda a frase predicado, porque é a ação do que aconteceu, e roubar eu não faço a mínima ideia de quem seja. Por isso aqui nós chamamos de sujeito indeterminado. Ah, mas um tipo de sujeito. Mas esse sujeito a gente precisa de um outro vídeo inteirinho para ele. Muito obrigada, viu?